Olá, nós estamos começando agora um programa de aulas especialmente destinado aos estudantes da Universidade de Brasília, onde eu trabalho, na disciplina de Filosofia Contemporânea. Essas aulas seriam presenciais, mas por conta do Covid estão sendo feitas aqui por essa plataforma e por esse canal do YouTube. De modo que nós também tornamos o nosso trabalho mais aberto ao público em geral, aos interessados em geral. Nosso curso é o curso de Filosofia Contemporânea para os estudantes do curso de graduação de Filosofia da Universidade de Brasília, disciplina que eu leciono no momento. Os interessados, aqueles que assim desejarem, poderão entrar na página do Departamento de Filosofia da Universidade de Brasília e também ali ter contato com o nosso plano de ensino e ter contato ali com o meu e-mail pessoal, marciogimenez@unb.br, e os que tiverem desejo podem entrar em contato conosco. O nosso curso de Filosofia Contemporânea, nós fizemos uma primeira aula disponível na plataforma SoundCloud, em áudio, sobre a filosofia do professor Eduardo Lourenço, um filósofo português, e falamos um pouco sobre a relação de dois textos presentes na sua obra, um texto chamado Ambiguidade do Existencialismo e um outro trabalho chamado Situação do Existencialismo. Aos que tiverem interesse, também posso depois passar o endereço da plataforma de áudio para que todos possam ouvir. Essa é a nossa primeira aula nessa plataforma YouTube e é uma aula sobre a filosofia do filósofo italiano Luigi Parison. Nós trabalharemos um pouco nessas próximas aulas uma de suas obras, especialmente a última obra chamada Ontologia da Liberdade. Mas antes de fazer isso, eu pretendo falar um pouco sobre quem foi Luigi Parison, onde ele estava inserido e por que, para o nosso curso em Filosofia Contemporânea, ele é um autor importante. Não apenas por ser um autor contemporâneo, por assim dizer, por ter vivido no século passado, mas por ser um autor que nos traz reflexões contemporâneas e nos interessa ainda nos dias de hoje. Luigi Parison nasceu em 1918 em Torino, na Itália, e viveu até 1991. Portanto, presenciou muitas coisas importantes da cena histórica, da cena filosófica, política e social do século passado. O filósofo italiano possui um total de, atualmente, na edição completa das obras no idioma original italiano, são cerca de 20 volumes. Este aqui que está nas minhas mãos é um volume sobre os estudos sobre o existencialismo, que eu tenho me dedicado a traduzir nesses últimos tempos. Espero poder continuar e poder concluir. E se nós pegamos aqui o índice desse volume que está nas minhas mãos, nós vemos que há aqui 20 volumes, começando por um texto dele sobre a filosofia de Karl Jaspers, um filósofo existencialista, e indo até precisamente essa obra que nós vamos trabalhar, que é a Ontologia da Liberdade. E aí logo depois o segundo texto é esse que está nas minhas mãos, os estudos sobre o existencialismo, que nós infelizmente não temos ainda traduzido para o português. Então uma coisa que chama atenção primeiro na obra do Luigi Parison é perceber que o seu trabalho, se nós podemos assim dizer, ele está voltado para uma reflexão bastante importante no século XX, a saber, uma reflexão sobre o existencialismo. E quando nós falamos de existencialismo, como o existencialismo tem, por assim dizer, uma abordagem bastante cultural, bastante social, por assim dizer, nós imediatamente pensamos em autores da cena filosófica do século XX que talvez tenham feito muita fortuna no trabalho e na análise do existencialismo. Pensamos sobretudo
talvez em Jean-Paul Sartre, em Albert Camus, em autores outros que, enfim, nos vem à mente agora nesse momento mais imediato, né? Simone de Beauvoir, né? Alguns autores importantes da cena existencialista. Por que pensamos isso? Porque o existencialismo tem uma história ampla, longa. Ele é, na verdade, um grande fenômeno cultural do século XX. Então ele está ligado ali ao final da guerra, da Segunda Guerra, ao entreguerras, está ligado um pouco à reflexão que margeia o campo da filosofia, mas também margeia as artes, a literatura, o cinema, as perguntas sobre o sentido da vida, sobre o sentido do mundo, para onde vão as coisas. Ele está sempre embebido de uma relação, por exemplo, quer seja num existencialismo ateu, como o do Sartre, mas também no existencialismo cristão, de autores importantes, por exemplo, no campo católico, como Gabriel Marcel. Podemos pensar também no campo protestante, num teólogo como Karl Barth, em outros e outros autores de várias matizes, de colorações diversas, que nos dão talvez uma outra ideia do que seria o existencialismo, né? Então, portanto, o existencialismo é esse grande fenômeno. E por que eu falo isso? E é claro, não estou aqui querendo explicar a história do existencialismo numa aula tão curta. O que eu estou querendo dizer é que o nosso autor, aquele a quem nós dedicaremos um pouco a nossa atenção nesse curso, autor do texto Ontologia da Liberdade, que é esse texto sobre o qual nós debruçaremos nossa atenção, ele é um autor fortemente influenciado pelas discussões do existencialismo no século XX. Ou seja, ele é um autor que está bem no cerne da discussão dessa problemática da existência e dos temas correlatos a ela, né? A escolha, a livre escolha, a angústia, as opções que cada um de nós tomamos ou deixamos de tomar. Enfim, ele está cercado com as questões existenciais. Mas eu falo isso e ao mesmo tempo tento ter o cuidado para percebermos então que o tipo de existencialismo que o Peirson quer nos falar ou nos dizer vai além um pouco talvez do existencialismo cultural ou mais standard sobre o qual nós ouvimos falar. Porque o existencialismo peirssoniano, na verdade, ele tem relação muito forte com uma discussão também no cerne da filosofia alemã do século XIX e do século XX, especialmente na esteira daquilo que foi produzido pelo filósofo alemão Hegel e por alguns seguidores ou por algumas correntes assim denominadas pós-hegelianas. Então o existencialismo peirssoniano, no fundo, ele é uma retomada e ele vai reelaborar aspectos dessa crítica ao pensamento hegeliano. E por isso, não fortuitamente, ele trabalha com autores como Kierkegaard, como Jaspers, como Heidegger, como alguns desses autores, Karl Barth, né, que foram os autores importantes para o final do idealismo e início do existencialismo em contexto alemão. Né? Para os interessados, né, podem fazer uma ponte depois com esse texto que nós vamos trabalhar, o Ontologia da Liberdade, que aliás eu aproveito para dizer que a gente tem uma tradução desse texto em português, que é um texto publicado pelas edições Loyola, que com esse que nós vamos trabalhar. Aos interessados em geral, podem procurá-lo também. Mas eu quero fazer uma ponte, porque o texto que eu tenho traduzido ultimamente, dos estudos sobre existencialismo, são os primórdios da obra do Peirson. E aqui, na Ontologia da Liberdade, nós temos o final da obra do Peirson. Então, há uma ponte curiosa para ser feita e talvez para ser pensada, que os problemas que surgem no início, nos primeiros estudos sobre existencialismo, na verdade permeiam e permanecem por toda a obra do autor e de alguma maneira estarão presentes nessas últimas reflexões aqui no Ontologia da Liberdade, que valeria a pena nós olharmos com cuidado e com mais vagar, né? Então o existencialismo que Peirson propõe, o que Peirson pensa, na verdade ele é fruto também de uma herança crítica do idealismo hegeliano. Ou seja, o tema do sujeito, o tema da escolha, alguns dos temas que nós pensamos, da subjetividade, já estariam presentes ali. Então esse existencialismo, no fundo, para que nós o entendamos, é necessário que nós voltemos à herança de Hegel e dos pós-hegelianos. Peirson não está sozinho nessa tese.
Autores, por exemplo, uma autora muito importante do século XX, por exemplo, acompanha nessa reflexão, que é a Hannah Arendt, que foi aluna tanto de Jaspers como de Heidegger, e acompanha Parison plenamente nessa reflexão, porque entende que a história do existencialismo só pode ser contada se nós, na verdade, nos reportarmos às suas fontes primeiras. E a sua fonte primeira estaria ligada com alguns dos problemas presentes em Hegel, no hegelianismo, na história da tradição alemã, por assim dizer. Né? Há quem faça, inclusive, digressões mais profundas, querendo encontrar na reforma protestante, nas reflexões, quiçá agostinianas, aspectos que levariam todos nós a pensarmos nisso. Né? Na filosofia, todas essas coisas são sempre muito profundas, muito com raízes muito marcadas, e muitas vezes, é claro, fazendo esses movimentos de regressão, nós sempre encontramos coisas e coisas mais atrás. Né? Então é importante estar atento para isso. Então, um aspecto importante também, como eu dizia, é o idealismo presente no pensamento do Parison. E não à toa nós podemos perceber, por exemplo, só quando olhamos para os textos do próprio Parison, os textos que eu digo são os títulos das obras, né? Nós percebemos, por exemplo, trabalhos sobre Fichte, trabalhos sobre estética alemã, né? Nos volumes que o Parison escreveu. Nós percebemos trabalhos sobre Schelling, reflexões, por exemplo, sobre a literatura de Dostoiévski, textos que são importantíssimos para a gente perceber o que o Parison quis dizer. Né, e para perceber alguns dos problemas. Por exemplo, o problema da estética, que o Parison, especialmente entre nós, a estética do Parison parece fazer bastante, tem uma certa repercussão, porque alguns dos seus textos foram traduzidos. A estética dele só pode ser compreendida nessa esteira, de compreender o seu existencialismo, compreender sua relação com o idealismo alemão. Então a estética vem como nessa esteira profunda, né? Estética relacionada também com um pouco da sua compreensão ética e moral das coisas. Né? Então, uma breve digressão aqui. Talvez Parison não seja entre nós ainda um autor tão conhecido, embora a gente tenha algumas das obras traduzidas, eu vou falar disso, mas nós temos também nas obras do Parison, aliás, no perfil intelectual do Parison, por assim dizer, talvez alguns autores são bastante conhecidos do nosso universo, daqueles que têm algum interesse pela filosofia e pelas ciências humanas. Por exemplo, talvez nem todos nós tenhamos ouvido falar do nome de Louis de Parison que eu falo aqui, mas eu talvez poderia dizer que nós já ouvimos falar do nome de Umberto Eco. Umberto Eco foi aluno de Louis de Parison em Torino. Então Umberto Eco, inclusive, presta uma grande homenagem ao Parison, há textos belíssimos de homenagens ao Parison, inclusive quando o Parison falece, né, em 1991. Um outro aluno bastante célebre de Louis de Parison é o filósofo ainda vivo, Gianni Vattimo, também professor na Universidade de Turim como ele, e que foi um dos seus alunos mais célebres também. E nós teríamos uma lista de alguns outros, né? Basta mencionar por enquanto esses dois alunos. Então, como aqui ainda a guisa de introdução, pensaria para os leitores interessados e que leem na língua portuguesa, num primeiro momento, o que há de Parison, na verdade, em português? O que há de Parison publicado pelas nossas editoras? Né? Dele, no momento, nós temos um texto chamado Verdade e Interpretação, traduzido pela editora Martins Fontes. Né? É um texto bastante importante para discussões hermenêuticas. Temos um texto que também foram umas aulas que o Parison deu sobre Dostoiévski, que é um texto traduzido pela editora da Universidade de São Paulo há alguns anos, um texto bastante importante e onde o problema do mal em Dostoiévski chama bastante a atenção do nosso filósofo e, portanto, com reflexões ético-morais, religiosas muito intrigantes para aqueles que assim se interessam. Uma discussão sobre o niilismo, por exemplo, nos séculos XIX e XX. Há ainda do Parison os problemas de estética, né? Numa tradução brasileira, publicado pela editora Martins Fontes, também Estética e Teoria da Formatividade. E, por fim, nós temos esse texto que vamos trabalhar, que é esse texto publicado há alguns anos da Ontologia da Liberdade, né? Que é esse texto que temos em mãos aqui, que eu já
tinha mencionado para vocês, né, publicado pela editora Loyola. Esse texto tem um subtítulo que é bastante interessante e podemos talvez nos reportar a ele, né? O subtítulo, quando nós pegamos a edição aqui em tradução em português, diz assim, o título Ontologia da Liberdade, o subtítulo O Mal e o Sofrimento. Essa parece uma questão bastante basilar da história da filosofia, da história das preocupações, por exemplo, teológicas também, uma questão talvez de fundo religioso, né, para alguns de nós, sobre o problema do mal e o problema do sofrimento. Quanto já não se falou, quanto já não se pensou sobre isso, né? Desde as histórias e narrativas como aquelas que nós podemos acompanhar na Bíblia, com o problema de Jó, até os dias atuais, né? As narrativas e as coisas que se pensaram na antiguidade, no período clássico, no período medieval, né? Enfim, o mal e o problema do sofrimento. Então esse é o subtítulo, na verdade, da obra do Peirson. E, portanto, eu diria para vocês que a última obra do Peirson, essa que está aqui, que vamos falar, a Ontologia da Liberdade, no fundo, ela permeia um problema central da história do pensamento. E, quiçá, talvez é um problema que, nesses tempos, também nos inquieta, nos perturba, que é o problema do mal e do sofrimento, especialmente no momento onde passamos por uma pandemia do Covid-19, onde também, talvez na mesma, com a mesma preocupação que outros homens em outros tempos pensaram sobre os tempos sombrios em que viviam, sobre se sobreviveriam, sobre como seriam suas vidas, se existiria como tal a vida anterior, esse mesmo problema também nos assombra e nos inquieta. Por isso é um problema sempre relevante. Então, aqui falando um pouco do contexto da obra, essa obra é a rigor, né, a Ontologia da Liberdade. Nós podemos dizer que ela foi escrita por Peirson e não foi. Em que grau? Ela é escrita, é claro, por ele, ela é apresentada, mas é que ela é, na verdade, fruto das suas aulas dadas para interessados em filosofia na cidade de Nápoles, né, no sul da Itália. Peirson é convidado a ministrar um curso sobre esse tema da ontologia da liberdade, o problema do mal e do sofrimento, e assim faz. Então, quando nós observarmos aqui, e quando pegamos tanto no original italiano, quando pegamos na tradução, nós percebemos que alguns dos alunos, das pessoas a quem Peirson orientava, que acompanhavam a filosofia de Peirson, que fizeram trabalho sobre a filosofia de Peirson, foram os que recolheram muitas dessas aulas. Então foram gravadas, foram transcritas. Então esse é um curso dado pelo filósofo. E é claro, aqui temos muito dele, é óbvio, o texto é dele, de autoria dele, mas eu estou apenas querendo circunscrever e explicar o contexto para que nós possamos perceber exatamente o momento da produção do filósofo, tá bem? Então eu vou passar aqui apenas a fazer aqui, como eu diria, tentar atrair, né, e tentar chamar a atenção dos interessados para os temas que são discutidos nesse texto. Quando nós pegamos o texto propriamente e abrimos aqui no sumário, nós percebemos o seguinte, para além dessas coisas que aparecem, né, da prefácio à edição brasileira, apresentação e coisas do gênero, não vou me deter nisso, nós percebemos que o texto é dividido, na verdade, em duas partes, em uma parte menor e numa segunda parte maior. Essa primeira parte com aulas, né? A primeira parte é composta de 5 aulas e essa segunda parte é composta de desculpa, são 3 partes, né? Essa segunda parte composta de 4 divisões e a terceira parte composta de 4 outras subdivisões. Vou tentar talvez apontar algumas delas para chamar a nossa atenção para as próximas aulas, né? Na próxima aula eu pretendo falar e me deter apenas sobre a primeira aula do Peirson, que está na primeira parte, chamada Liberdade e Situação, né? Então, se nós olharmos para a primeira parte nela aparecem 4 aulas. E na próxima aula falarei só sobre a primeira aula. As 4 aulas que aparecem,
A primeira chama-se liberdade de situação, a segunda chama-se liberdade de transcendência, a terceira liberdade de negação e a quarta aula liberdade e dialética, né? Nesse curso dado então na cidade de Nápoles, a gente percebe que um problema central é o problema da liberdade. Notem que é um problema central da filosofia, central de questões éticas, morais e central para a história do existencialismo. É o problema de sabermos tentarmos saber o que podemos fazer e o que não podemos fazer, o que está ao nosso alcance e o que não está, como assumimos as nossas escolhas ou não assumimos as escolhas que fazemos. Notem que é um problema central da discussão do sujeito, da discussão do existencialismo. E não à toa esse será um tema da aula, das aulas, né, do Peirson, nessas 4 primeiras aulas. E por fim há uma outra reflexão aqui, né, colocada na segunda parte, chamada liberdade originária. São muitos os subtópicos e eu não conseguiria falar de todos eles, mas eu vou falar vamos dizer assim, do tópico maior que antecede os subtópicos. O primeiro tópico seria a experiência religiosa e a filosofia. Então Peirson tenta pensar, a partir dos problemas da experiência religiosa, a relação disso com aspectos filosóficos. E notem, o Peirson sempre percebeu muito bem que algumas das coisas que ele estudava, ou autores que ele gostava de perceber, no fundo tinham um substrato religioso. E ele percebia na proposta, por exemplo, do existencialismo um substrato religioso, um substrato do sujeito, da pessoa, do estar diante de Deus, temas que seriam fortes e que podem, portanto, ser abordados tanto pela filosofia como por outras ciências humanas ou pela teologia, por exemplo, pelas preocupações religiosas. Então aqui a gente vai notar uma relação muito forte da experiência religiosa e da filosofia. Na parte 2 aqui, uma outra divisão sobre a filosofia e o problema do mal. E aqui essa é uma parte central, porque é uma parte que chama bastante a nossa atenção. Eu mencionei há pouco um texto que Peirson produz, de umas aulas sobre Dostoiévski, onde ele tenta exatamente perceber na obra do Dostoiévski o problema do mal. O que estava em jogo na obra de Dostoiévski, perceber o problema do mal, ou aquilo que nós fazemos, ou aquilo que o homem pode fazer. E notem como esse tema é tão central na história da filosofia e da ética. Não à toa a gente vai ver uma autora como a Hannah Arendt no século XX também tratando do problema do mal, daquilo que os homens fazem, né? do que pode ser até o mal banal, como ela vai dizer. Ou a gente pode pensar isso na história mais moderna da filosofia, né? Quando Kant pensa, por exemplo, no mal radical. Então o tema do mal e da filosofia está aqui presente o tempo todo, né? Nessa reflexão. Outra parte que ele divide aqui, é curioso, o título é curioso, se chama Um Discurso Temerário, se poderia se pensar o mal em Deus, né? Qual seria esse discurso temerário? E aí ele tenta mostrar a partir de alguns místicos, né? Como por exemplo Mestre Eckhart e Ângelo Silesius, né? A ambiguidade desse tema em Deus. É claro, eu não vou tratar dele aqui, só estou mencionando, tá? A gente vai tentar depois tratar deles aula a aula. E por fim, alguns fragmentos sobre a escatologia. Com isso se conclui a segunda parte. Já para a terceira parte, vai se falar um pouco sobre essa pergunta fundamental ainda. Por que o ser em vez do nada? Na verdade, um problema central de ontologia, né? É uma discussão bastante cerrada de metafísica, por assim dizer. Aqui retornam alguns autores muito caros à tradição peirssoniana. Por exemplo, além dos já mencionados Heidegger, Jaspers, Schelling, né? Que vai ser muito importante, especialmente no final da produção do Peirson, retorna aqui, por exemplo, Leibniz, né? Um autor que vai ser importante para ele também. Na segunda divisão aqui ele pensa sobre o estupor da razão e a angústia diante do ser. Então notem de novo aqui até onde a razão pode nos levar, até onde podemos caminhar com a razão e essa angústia diante do ser. Notem que a pergunta ela é uma pergunta de substrato kierkegaardiano, né? Foi Kierkegaard quem produziu um texto sobre angústia, intitulado, né, O Conceito de Angústia, e Peirson conhecia muito bem. A terceira parte do seu texto leva o título O Nada e a Liberdade, né, como início. E vai tentar ainda se preocupar um pouco com essa questão. Notem que a questão do nada também vai importunar muitos filósofos na nossa época. Não à toa a gente tem isso na obra de Jean-Paul Sartre, por exemplo, que é um autor que vai exatamente pensar no problema do ser e do nada, escrevendo uma obra monumental
onde tenta abordar um pouco essa questão, né? E por fim, a última parte do texto vai tratar exatamente do tema da filosofia da liberdade. E aqui, não à toa, aparecem autores da envergadura de Heidegger, de Schelling e novamente Dostoiévski, né? Enfim, eu espero que nesses dias, né, e nessas aulas que a gente consegue talvez expor por aqui, eu consiga trazer para vocês não respostas, não é esse meu objetivo, nunca foi, mas eu espero trazer para vocês alguma reflexão sobre um autor importante da nossa época, que é o Luigi Pairson, que talvez merece ser lido, conhecido, por alguns que já conhecem, relido, revisto, reconhecido. E não é que ele seja a solução para os nossos problemas ou tenha a melhor resposta, mas talvez ele pode ser uma janela por onde nós vamos olhar o que está acontecendo nos nossos dias. E talvez ele pode, através da sua interpretação, nos ajudar a entender outras coisas do pensamento também, a entender outras coisas da filosofia antiga, medieval, da filosofia contemporânea, de outros temas, né? E o tema do mal e do sofrimento que estão aí sempre em voga, estão sempre nos rondando ao nosso lado. Então é por isso que nós dedicamos então esse curso a tratar num primeiro aspecto, falamos um pouco sobre o Eduardo Lourenço e um pouco essa visão do que ele pensava sobre a ambiguidade do existencialismo, a situação do existencialismo. E agora entraremos num autor assim dito da corrente existencialista, para talvez nos prepararmos para ler os grandes autores do século XX, para ler os outros intérpretes, para dialogar e fazer do nosso momento um exercício de diálogo e de debate entre essas diversas teses, né? Então, na nossa próxima conversa, eu espero já começar a falar um pouco mais precisamente para vocês, já com o texto mais na mão e talvez com algumas citações, e aos interessados eu peço que procurem então o texto Ontologia da Liberdade e que procurem exatamente a primeira aula que está ali na primeira parte, na edição brasileira aqui que está nas minhas mãos, Ontologia da Liberdade, começa na página 27 e vai até a página 40. Então procurem esse texto e nós vamos na próxima aula falar precisamente sobre o tema liberdade e situação. E assim vamos acompanhando sucessivamente. Muito obrigado a todos, saúde e paz em tempos difíceis para todos nós.